Vocês vão com muito carinho mesmo. Muito obrigada! Obrigada! Olá! Boa tarde, meus amores, tudo bem? Bom, vim aqui falar de uma coisa para desconstruir algumas coisinhas. Bom, meu nome é Andréa Bonet, eu sou um monte de coisa, eu sou coach, trabalho com PNL, espera que eu vou lembrar de tudo. Sou hipnotista, obrigada. Mas antes de tudo isso, desde os meus 17 anos eu trabalho com energias. E eu sempre tive um pouquinho de vergonha de falar isso. Porque as pessoas ainda acreditam muito que trabalhar com energia é trabalhar com feitiços, com simpatias. E com essa jornada que eu tive com neurociência, com coach, com inteligência emocional, eu fui fazendo conexões e entendendo que, na verdade, tudo isso é uma coisa só. Tudo isso tem a ver muito mais com a gente, com o nosso consciente e inconsciente, com os nossos neurônios, com o nosso campo, do que exatamente com simpatias ou feitiços. Então hoje eu vim para falar com vocês exatamente sobre isso, sobre ciência. E é ciência de uma forma diferente, para que a gente comece a desbloquear um monte de coisa que está bloqueado na gente, e a gente nem sabe por que está bloqueado. Deixa eu só ver. É só ir? Ah lá. Então aqui, tudo é energia. Aqui eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra pra gente que às vezes a gente quer fazer tanta coisa, a gente se sente amarrado e literalmente bloqueado. Então, porque muitas vezes a gente fica repetindo para nós mesmos, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, ai, o fulano vai me julgar, alguém não vai gostar, e isso vai bloqueando a nossa vida. Como a gente pode mudar a nossa realidade? Com conhecimento e autoconhecimento, em primeiro lugar, ambiência e a vibração. Autoconhecimento e conhecimento vocês estão tendo aqui, né? A gente está estudando, a gente está se melhorando o tempo inteiro. Ambiência, o que seria isso? É a gente estar em contato com pessoas igual a nós, ou melhores do que nós, sempre. Isso também é uma ambiência. Porque se você está perto de pessoas que não param de reclamar, que estão sempre falando mal de alguém, ou colocando, como o Lucas estava falando, né? Autossabotagem de falar assim. Ai, peraí. Ai, meu assistente. Oh. Obrigada, amor. Se a gente está sempre em contato com pessoas que colocam a gente para baixo, que ficam se vitimizando e falando, olha, eu não vou para frente porque o Bolsonaro, o Lula, o prefeito, o clima, os Estados Unidos, a Rússia, meu colega de trabalho, meu chefe, tudo isso é uma autossabotagem, mas de tanto a gente falar, isso vai fazendo com que o nosso campo vibracional, ó, vá para baixo. Então, ter uma ambiência como essa, estar sempre em contato com pessoas que querem se melhorar e melhorar o mundo, independente dos percalços que a gente tenha, é o grande segredo para a gente ir virando a nossa chavinha mental. Muito bem, vamos ver então como a gente pode mudar a realidade. A realidade não vai? Foi? Não? Bom, como eu estava falando, tudo é energia. Aqui é uma pequena representação do que é um átomo. Quando eu falo tudo é energia, é verdade. Nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de células, as células são feitas de moléculas, as moléculas são feitas de átomos. Assim como qualquer coisa que a gente pode ver e que a gente não vê também. O ar, por exemplo, também. Muito bem. Eu vou provar para vocês que tudo é feito, então, de energia. Se eu sou feita basicamente de átomos, isso é uma pequena representação de um átomo, é como se o núcleo fosse a parte de matéria. E todo esse desenhinho, né, dourado aí, que está percorrendo, seria a energia produzida pelo núcleo e pelos elétrons e prótons. Muito bem, então, essa energia é como se fosse o campo de futebol. E a parte do núcleo, que é matéria mesmo, é compatível a uma bola de futebol. Então, olha o quanto é matéria, uma bola, em comparação a um campo de futebol. Então, nós somos, na verdade, muito mais energia do que matéria. Aqui a gente tem uma escala de emoções. A consciência e a emoção. Como eu disse que tudo é energia, muito bem. Cada pensamento e cada emoção, principalmente, vai gerar uma quantidade de energia, tá? Muito bem. O que é mais importante, o pensamento ou a emoção? Sabe aquela coisa da lei da atração que todo mundo fala assim, olha, pensa positivo, que aí o universo devolve. Aí você fica assim, eu tenho uma BMW, a BMW já é minha, ela está aqui no meu coração. Só que você está falando isso, está pensando isso, lá no busão, assim, às 6 da tarde, cheio de gente, suado. Para o teu inconsciente isso é real? O sentimento que está gerando lá dentro é real? Você realmente sente que você tem uma BMW? Não. Porque você sabe que isso é mentira, teu inconsciente sabe que isso é mentira. Resultado, você não gera energia suficiente para que o campo universal te devolva. Então, o que acontece? Não adianta a gente mentir para nós mesmos, a gente realmente tem que sentir. Nós temos neurônios, né, no cérebro, no coração e no intestino, eu não sei se vocês sabiam disso. Eu fiz um curso pouco tempo atrás, o Emerson sabe, com Marcelo Lima, ele fala sobre o poder que a gente tem nas emoções. O campo eletromagnético formado
pelas emoções, ou seja, no coração, é 60 vezes mais potente do que aquilo que a gente pensa. O campo eletromagnético do coração, ele chega a 3 quilômetros. Então, imagina, eu estou sentindo aqui, 3 quilômetros longe de mim, existe um campo eletromagnético sendo reverberado. Então, você imagina aqui nessa escala, de como eu estou vibrando. Eu preciso vibrar, quanto mais alto eu vibro, melhor para mim, para tudo. Quanto mais baixo, pior. Vejam só, ofensa e a vergonha. É o que tem menos energia, é o que tem energia mais negativa, é o que faz mais mal pra gente. Então, a vergonha. Fala assim, eu não vou falar na frente porque eu tô com vergonha. Ter vergonha é não se aceitar. Então, vamos deixar de ter vergonha. Vamos pensar que nós somos seres que podemos errar, mas perfeitos, porque Deus nos fez, tá? Então, vamos tentar vibrar cada vez mais alto. E como fazer isso? Aqui, ó, aquela comparação que eu falei do coração, dos neurônios do coração, os neurônios do pensamento, né? Que as sinapses são muito mais poderosas quando a gente sente do que quando a gente só pensa. E é por isso que a gente tem que desbloquear muita coisa. As sinapses feitas pelos neurônios do coração, meu Deus, são 60 vezes... Eu nunca me dou bem com isso aqui. São 60 vezes mais potentes do que as do cérebro e podem alcançar 3 km de distância, por isso tem um poder de cocriação muito maior. Então, se eu quero cocriar qualquer coisa, antes de ficar só pensando, a gente vai pensar e sentir. Mas como mandar nos sentimentos, né? Como começar a modificar isso? A gente primeiro precisa modificar a cabeça, para depois chegar nos sentimentos, e eu vou ensinar isso para vocês hoje. Agora eu quero falar um pouquinho de como a gente vai mudar a nossa vibração, e uma das maneiras mais fáceis de começar a mudar a vibração, através da ciência. E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês, para mostrar que é ciência mesmo e não é crendice, tá? Obrigada, Ju. Do senhor Masuno Ezimoto. O senhor Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O senhor Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a Tem uma pessoa acompanhando o seu live, vê se sabe quem é. Parece que eu te conheço. Eu não pude estar presente, mas... Depois eu respondo. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Essa é a foto da água da represa de Fujiwara. E essa foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o senhor Emoto imprimiu palavras, colocou nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Essa foto é da água destilada pura. Essa é a sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Essa é o quirômetro. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o senhor Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que criou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá outro. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. E do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco.
Muito bem. Imagina, então, o que a gente pode fazer modificando os nossos pensamentos e modificando também as nossas palavras, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Se somos 90% compostos de água, a gente consegue modificar muita coisa na gente, só pelo que a gente fala, pelo que a gente sente e pelo que a gente pensa. Mas aqui eu vou mostrar para vocês algumas outras formas, porque mudar pensamentos, os pensamentos são muito... eles são intrínsecos, né? Quem está acostumado a pensar negativo, pensa negativo o tempo todo. E aí a gente vai ter que fazer um exercício para parar de pensar negativo e parar de sentir negativo. E é possível, eu sou a maior prova disso. Mas, se nós temos aqui, a gente já sabe que a água, ela recebe ou os pensamentos, ou o que falamos, recebe também algumas outras formas. Então, por exemplo, a cromoterapia. Por que não, então, colocarmos aquilo que nós vamos beber em garrafas coloridas? Ou então, uma jarra de água com uma luz colorida. Cada cor tem uma frequência vibracional. A água vai receber essa frequência vibracional e quando a gente beber essa água, a gente vai estar inundando o nosso corpo exatamente disso. Então, aqui são algumas formas, aqui só para mostrar como já é usada a cromoterapia pela ciência, na medicina. É uma sala de parto toda azul com cromoterapia para que a mãe fique mais tranquila e o bebê também nasça mais tranquilo. Além disso, as paredes de hospitais são pintadas pensando na saúde. Por exemplo, o verde é a cor da saúde, o azul a cor da calma, da tranquilidade. Então, eles já utilizam isso na cromoterapia. A cromoterapia a gente muitas vezes nem sabe. Aqui é um aparelho bastante interessante que a gente pode fazer em casa, um bocal e com luz, e a gente vai com o celofane mesmo trocando as cores. Então, vamos supor que eu quero, então, colocar lá uma jarra de água com azul, porque eu acho que a minha família está precisando de calma. Eu deixo a jarra de água com a luz azul durante a noite e durante o dia eu vou bebendo aquela água. É uma forma de trocar a nossa energia. Aqui algumas garrafas que já vêm coloridas, é só colocar água lá, e se você puder colocar no sol um pouquinho, se chama água solarizada, também faz toda a diferença. Policia, os pensamentos, eles geram emoções e criam um campo eletromagnético. Mas, como a gente vai ficar policiando os nossos pensamentos? Como eu disse, eles são muito automáticos, né? Então, tem alguns jeitinhos. Por exemplo, aqui eu tenho um elástico preto, tá? Então, cada vez que eu penso em algo negativo, eu dou uma puxadinha nesse elástico, para que eu lembre que aquele pensamento não me pertence. Aquele pensamento, ele vem até mim, mas ele não me pertence. Ou então, cada vez que eu perceber que eu estou pensando negativo, eu vou falar cancelo, 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 até que isso se cancele, eu volte para o pensamento original positivo. Fazer umas respirações e ter estado de presença. Então, quando a gente tem estado de presença, a gente começa a reconhecer aquilo que não é nosso. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião hoje de tarde com um investidor. Eu posso pensar negativo ou positivo. Por que eu vou pensar negativo? Provavelmente porque eu tenho crenças que estão me deixando com medo e isso vai transpor e vai começar a me trazer mais pensamentos negativos. Se eu tenho presença, eu sei que isso está vindo de algo do meu passado, uma crença colocada em mim. Então eu consigo falar assim, isso não existe, e conscientemente bloquear esse pensamento negativo. A música, palavras, sons e orações. Uma forma de modificar a vibração de um ambiente é colocando música ou orações. Muitas vezes, quando eu saio de casa, eu deixo meu tablet tocando uma música de alta vibração. Elas são medidas em hertz, pode procurar no YouTube, tem. Coloquem sempre acima de 500 Hz, porque é uma elevação. Ou então eu gosto de cantos gregorianos, então eu coloco cantos gregorianos e deixo. Saio, vou fazer as minhas coisas, ele está modificando a vibração do meu ambiente. Quando eu chegar lá, ele vai ter uma vibração mais pura, mais elevada. Mas eu queria fazer isso no meu trabalho, mas eu não posso. Pode. Lembra que a gente está pensando em vibração. As ondas vão estar lá, então você deixa no 0, deixa no 1, no 2, ninguém precisa ouvir. As ondas de vibração vão estar presentes e ela vai modificar o ambiente de qualquer forma, mesmo que você não esteja ouvindo, tá? Natureza, ter contato com a natureza sempre faz com que a nossa vibração mude. Muitas vezes um animal, uma planta dentro de um escritório, uma planta dentro do meu quarto, da minha casa, faz com que a minha vibração fique mais elevada. Então, presta atenção nisso, coloca alguma coisa que te lembre a natureza, que te coloque perto da natureza. Pisar numa grama, pisar na terra, também descarrega as energias negativas e traz pra gente energias positivas. Aromaterapia. Aromaterapia cuidado, viu, gente? O pessoal fala assim, vou comprar uma essência lá no centro da cidade. Essência não é aromaterapia. Essência é algo físico, é algo químico produzido no laboratório. Ele não vai fazer nada com você, vai te trazer um cheirinho bom. Mas a essência, o óleo essencial retirado das plantas é algo condensado, é a natureza condensada. Cada óleo essencial vai ter uma vibração diferente. E cada óleo essencial vai ter uma química diferente. Então, se eu estou com uma queimadura e eu quero melhorar essa queimadura, eu vou passar lavanda. A lavanda, ela é boa para a pele. Se eu estou com caspa, eu passo lavanda, porque ele é bom para o couro cabeludo. Agora, se eu quero acalmar, eu sinto o cheiro da lavanda.
Eu posso pingar uma gotinha lá no meu travesseiro, eu vou acalmar e vou dormir melhor. E qual é a cor da lavanda? É o lilás, que é transmutação. Então tá tudo interligado. Se vocês gostam de aromaterapia, estudem. É muito simples entender e faz milagres, mas milagres mesmo. Vou contar um negócio bem particular mesmo. Durou uma época da minha vida que eu tinha candidíase repetidamente. Eu não conseguia, com remédios, curar isso. Até que eu estava terminando o curso de aromaterapia e me falaram assim, o tea tree, que é o melaleuca, é bom para isso, faz banho de assento. Juro, eu fiz 2 banhos de assento. 2. E acabou. E eu estava tomando remédio há muito tempo. Então, assim, é muito forte, né? A minha filha teve queda de cabelo, tratamos com lavanda e alecrim. Para concentração, alecrim. Então, ter esse material em casa, você não vai trabalhar só com a vibração da planta, mas você vai trabalhar também com a parte química da planta, tá? Então, ele substitui muitos remédios. É claro, não deixa de ir no médico, não deixa de ir num psiquiatra, num psicólogo, tudo isso faz parte. Mas muita coisa eu acabei substituindo de remédio pela aromaterapia. Alecrim. Alecrim. O alecrim, ele aumenta a circulação da onde você vai colocar, ele é ótimo, ele vai ajudar na concentração. Só que assim, você vai pegar um shampoo que não tem petrolato, porque o petrolato briga com os óleos essenciais, ele mata o óleo. Qualquer shampoo, coloca na palma da mão, 3 gotinhas de alecrim, massageia, deixa agir um pouquinho. Só não faça isso à noite. Se você toma banho à noite, não é muito bom, porque o alecrim desperta. E aí você talvez tenha problema para dormir, tá? Alecrim também é muito bom para quem tem TDAH. Passa aqui, ó. Aqui TDAH, distração, falta de foco, o alecrim é ótimo. Tanto é que ele é reconhecido desde a época de Platão como a erva dos estudantes. Por quê? Porque ele traz concentração. Então eles estudavam com um raminho de alecrim aqui atrás da orelha. A gente hoje em dia pega 2 gotinhas de alecrim, de óleo essencial, nas têmporas, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, pronto. Vocês vão ver que a concentração muda. A minha sobrinha tem dislexia e TDA. Ela tinha os 2, só que ela não gosta de tomar remédio, ela era contra. O caderno dela era todo rabiscado, assim, ela começava uma frase aqui, aí esquecia o que estava escrevendo, começava outra frase, pulava de página, horrível, gente, terrível. Não posso falar porque eu também sou assim. Ela começou a fazer esse tratamento com alecrim. Depois de 2 semanas, ela já não pulava mais as linhas, nem as folhas. Então, ela conseguiu organizar os pensamentos. Então, gente, nossa, é mais forte do que remédio? Às vezes é. E aí a gente tem a indústria farmacêutica que tenta não deixar a gente ir para esse campo. Façam, tá? E se tiverem dúvidas, que nem ele fez assim, é óleo essencial de alecrim. Agora, se você quer usar o alecrim também, pega um raminho de alecrim, vai sentindo o cheiro, porque o alecrim ele é bem forte. Dá pra fazer isso pra concentração. Agora, pro cabelo, não. Aí tem que ser óleo essencial mesmo, porque ele tem que entrar no couro cabeludo, tá? Tem gente que faz água, coloca raminho de alecrim, como se fosse um chazinho e borrifa, mas eu acho que é mais forte o óleo essencial. Muito bem. Bagunça e sujeira. Então, para a gente mudar a vibração, a gente precisa começar pela organização da nossa casa. Quando a gente organiza uma coisa por fora, a gente organiza por dentro. Quando a gente organiza por dentro, a gente organiza por fora. Tem a necessidade de organizar por fora. Então, você está naquela, eu preciso arrumar minha casa, eu quero fazer isso. É porque alguma coisa está mexendo já aqui dentro. Mas não mexeu aqui dentro primeiro? Mexe fora. Quando você começar a limpar a sua casa, tirar a desorganização, jogar fora o que tem que jogar fora, você vai ver que a sua mente fica mais em paz. E aí você consegue focar naquilo que você precisa. Então, é muito interessante a gente começar por aí, tá? E se tudo é energia, cada objeto, pensamento, emoção ou imagem produz uma determinada energia. O pêndulo ajuda a detectar estas energias. Não sei se tem alguém das vezes passadas que eu falei mais sobre o pêndulo e sobre a radiestesia. O pêndulo pode ser substituído por uma correntinha e uma aliança. Ele não é mágico, o pêndulo não é mágico. Ele é só algo muito sensível. Então, o que acontece? Meu inconsciente, ele tem o poder de se conectar com as energias, só que ele não tem como passar para o nosso consciente as respostas que a gente quer. Mas assim, o subconsciente tem suas estratégias. Se eu tenho um aparelhinho como o pêndulo, que ele é muito sensível, ele vai emanar, fazer com que eu, sem querer e sem perceber, movimente um pouquinho os meus músculos, de modo que ele vai para um lado ou vai para outro. E é só isso, não é mágica, tá? Então, se eu pergunto para o pêndulo, é melhor eu comer esta comida ou esta comida? E ele vai para cá, é que meu inconsciente sabe o que é melhor para mim. E aí ele vai fazer com que meu braço mexa para esse lado. Só que não é consciente, então não é que eu estou vendo isso, eu só estou obedecendo o que o meu inconsciente fala. É um jeito da gente ir para o nosso inconsciente sem precisar fazer uma hipnose ou uma terapia mais profunda. Muito bem, aqui a gente tem, desde os primórdios, como eles utilizavam. Então, essa varinha que eles falavam que era varinha mágica, hoje a gente tem outros nomes, ela vibrava mais ou menos quando ela entrava em contato com a terra, rocha ou com água. Então, o que eles faziam? Eles iam caminhando, quando ela começava a vibrar, eles sabiam que embaixo deles tinha um veio de água. Por quê? Porque a rocha que está aqui, ela vibra de um jeito. Quando eu estou andando,
eu começo a ter uma outra vibração, que é a vibração da água. E aí ela se movimenta. Aí eles furavam um poço e achavam água. Antes eles achavam que era uma magia. E hoje a gente sabe que isso é ciência, é a energia da água. Até hoje tem lugares mais pobres que não têm mecanismos mais modernos para fazer e fazem assim para achar água. Muito bem, então aqui alguns conselhos para quem quer começar a mudar a energia através de outras coisas que não cromoterapia, pensamentos e aromaterapia. Eu aconselho que vocês usem tudo, tá? Mas esse é um gráfico radiestésico. É uma imagem feita num pedacinho de PVC. Cada imagem, cada número, cada letra tem uma energia diferente. Ele emana uma energia diferente. Aqui é uma energia de alta vitalidade. Vamos supor que a gente está cansado, desanimado, e eu quero imantar a minha água com a energia da alta vitalidade. Eu coloco esse gráfico em cima, jarra de água e pronto. Ele já está funcionando, fazendo com que essa água fique com a energia da alta vitalidade. Ah, eu não bebo muita água, eu não gosto. Tá, coloca esse gráfico na tua mesa de trabalho. Ou debaixo do teu colchão, ou onde você senta na cadeira de trabalho. Tanto faz. Onde ele estiver, ele vai emanar alta vitalidade. Ah, tá meio doentinho. Alta vitalidade, tá? Aqui tem outros. Então, o primeiro, já que a gente fala de prosperidade, aqui a gente vai falar do turbilhão do prosperador com o turbilhão. Então, o prosperador é o do meio, que é o triângulo com as setas, e o turbilhão é o que traz movimento. Então, um traz a energia do dinheiro e o outro traz o movimento do dinheiro. Ah, eu não sei mexer, porque se você for com o pêndulo, você consegue fazer com que essa energia aumente. É só de colocar do lado do computador, que é onde você trabalha, já vai ajudar, tá? Gente, se tiverem perguntas, é só levantar a mão, tá? Que eu vejo às vezes alguém levantando. Aqui é de harmonia. Então, você precisa de harmonia familiar ou harmonia entre as pessoas que estão trabalhando numa empresa. Você coloca esse e vai ajudar na harmonia. Se vocês tiverem já prática com pêndulo, vocês podem colocar o nome de uma pessoa em cada pétala. No meio, trabalho, por exemplo. Vamos supor que é do escritório. Então, no meio vocês colocam a palavra trabalho ou escritório X. Ou as equipes ou as pessoas que estão em conflito e pendula. Ah, eu não sei mexer com o pêndulo. Só coloca ele que ele também já vai emanar um pouco de energia. Esse daqui é um gráfico para a gente descobrir se os chakras estão bons ou não, em equilíbrio ou não, mas eu também consigo ver aí se a pessoa tem alguma doença. Eu coloco, por exemplo, a ponta da caneta, onde seria o estômago da pessoa. E eu pergunto para o pêndulo, ele está em agonia, o estômago, ele está doente? E ele vai me respondendo sim ou não, tá? Aqui é o da alta vitalidade. Aqui, esse daqui é para limpeza, tanto física como emocional e espiritual, tá? Ele também serve de proteção, então para quem acredita em espíritos obsessores e, enfim, energias negativas e densas, ele é muito bom. E aqui também é para proteção e para elevar a energia. Esse é um gráfico para a gente descobrir, então a gente pode descobrir se a pessoa está doente em algum órgão, se as glândulas estão doentes, qual o grau de energia que a pessoa tem. Então é só para a gente diagnosticar. E essa é a pirâmide, a pirâmide de Kelps, ela tem as proporções iguais e ela é muito interessante o uso dela. Então, esta proporção é uma proporção dita perfeita. Então, ela faz com que as nossas células estejam sempre em ordem. Eu posso colocar foto de uma pessoa aí dentro, ou eu posso colocar, por exemplo, uma maçã. Eu divido a maçã no meio, coloco metade dentro e metade fora. A metade que está fora vai apodrecer primeiro do que a metade que está dentro. Então, tem muitas pessoas que colocam em cima da cama para não envelhecer tanto. Funciona. Aliás, a luz amarela também, viu? Minha sobrinha, essa mesmo, da dislexia, ela trabalha em reprodução humana. Então, eles precisam fazer com que as células, até que eles consigam fazer com que o espermatozoide fecunde o óvulo, eles precisam fazer com que essas células sobrevivam o máximo de tempo possível para dar tempo de fazer isso. Eles colocam um foco de luz amarela, para que eles durem mais. Então, quer rejuvenescer? Luz amarela. Então, essa pirâmide traz a conservação celular, a energia e também condensa mais energia quando eu estou fazendo um trabalho energético, tá? Muito bem, aqui, se alguém quiser saber mais sobre o meu trabalho e, principalmente, se tiverem dúvidas também, eu peço para que vocês me acompanhem aí no Instagram e podem ficar à vontade de me chamar pelo WhatsApp, se tiverem perguntas, tanto aqui como lá fora, como pelas redes sociais, tá bom? É isso, gente, muito obrigada.